Oi, estudantes queridos, como vão? Vamos lá, sou a professora Aline, de Sociologia. Hoje o nosso conteúdo é Consumo e Sustentabilidade Socioambiental. Vamos lá, lembrando de dar sua presença lá no Classroom, responder primeiro o exercíciozinho para depois a sua presença ser automática. Então, vamos lá. Consumo e sustentabilidade ambiental. Mas, retomando, nas aulas anteriores, a gente focou em indústria cultural, consumo e cultura como mercadoria. Então, a gente já falou um pouquinho de consumo, que tem muito a ver com a nossa aula de hoje, sim. Então, como que o consumo vai afetar o nosso ambiente, né? Nosso meio ambiente e tal. Então, a gente falou dessa indústria cultural que vai transformar a cultura em produtos de mercado. E aí falamos do consumo dentro do sistema capitalista, quanto nós somos influenciados ao consumo, né? Nossa lógica de vida é baseada no consumo. E a cultura como mercadoria, fechando ali então, toda essa questão de como a arte se transforma uma mercadoria mesmo, através das propagandas ou através do próprio produto, né? As músicas que a gente ouve, os filmes que a gente assiste, é tudo feito por essa grande indústria. Então vamos lá, mudar um pouquinho de assunto, né? Hoje estudaremos como a produção e o consumo em massa, especialmente a partir do século XX, tem degradado habitats através da destruição de espécies da flora e da fauna, comprometendo parte das reservas de energia do planeta. Então, assunto sério, né? Então, estamos falando ali de uma lógica de consumo que vai prejudicar toda a nossa natureza, os animais, as florestas, as reservas de energia, né? Vamos lá. Em sua trajetória de ocupação da Terra, os seres humanos têm transformado a natureza. Mesmo antes da industrialização e constituição do capitalismo, as ações humanas provocaram mudanças ambientais, mas em ritmo mais lento. Então, uma característica humana mesmo é transformar as coisas, transformar a natureza em matéria-prima, né? Desde antes do capitalismo, mas que aumentou muito com ele. Aqui, a partir do século XX, a produção e o consumo em massa, característicos do sistema fordista, implicaram a padronização e a produção de mercadorias em larga escala, visando a competitividade. Assim, as mudanças no ambiente se aceleraram e se intensificaram por causa da exploração intensiva de recursos naturais. Então, a própria definição de trabalho tem a ver com a gente mudar a natureza, né? Transformar a natureza em coisas. E aí, com o capitalismo e a produção de consumo em massa, que é característico do sistema fordista. Então, não sei se vocês já estudaram isso, comigo ainda não, mas é um tema da sociologia que vai ser abordado com certeza, que são os sistemas de produção. E o fordista é um exemplo, quando a gente estuda a temática do trabalho, né? Isso entra bastante. E o fordista é o exemplo de um sistema que começou essa produção em larga escala, né? A gente produzir muito em menor tempo. E então a gente vai padronizar a partir disso e isso é ideal para a competitividade, né? Então as indústrias vão competir, quem que vai produzir mais, quem que vai produzir o melhor produto em menor tempo e tal. E as mudanças no ambiente se aceleraram a partir disso, né? E a exploração dos recursos, porque a gente não faz coisas do nada, né? Então a gente vai pegar das árvores para fazer coisas de madeira, né? Para fazer a carteira, para fazer o quadro. E só um exemplo, né? Mas todas as outras coisas a gente vai estar explorando recursos naturais, as nossas roupas, enfim. Foi se constituindo aos poucos a ideia de que os humanos seriam superiores às demais coisas em razão de sua capacidade de transformá-la pelo trabalho. Decorreu daí a premissa de que o ser humano não fazer parte da natureza, ser distinto dela. Desse modo, o ser humano se encontra alienado enquanto ser natural.
não se reconhece no mundo em que vive. Então, de novo, essa palavrinha da alienação aparecendo aí. A gente, a partir de um momento, se viu distante da natureza, né? E não fazendo parte dela, o que nós somos, né? Nós somos parte da natureza. E aí, a partir de um momento, o ser humano entendeu, eu vou poder explorar ao máximo essa coisa que não tem nada a ver comigo, né? Então, alienado enquanto ser natural, porque a gente não se dá conta mais do ambiente que a gente vive, né? Se a gente continuar explorando o meio ambiente, daqui a uns anos a gente não vai ter mais recursos dele. O resultado dessa alienação, o resultado causam, entre outros conflitos, a destruição dos recursos disponíveis no planeta. Esses conflitos e riscos têm levado muitos estudiosos e militantes a duvidar dos benefícios dos avanços da ciência e do tal progresso. Então tem uma charge aqui que eu vou tentar ler, estava tão boa quando eu coloquei ela aqui, vamos ver. Então, é o passarinho falando para o passarinho filho. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar, tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, podem cuidar da sua saúde e se alimentar. E aí o passarinho menor pensa, tá, só não entendi por que são chamados de racionais. Então, porque os seres humanos são chamados de animais racionais, enquanto eles fazem esse tipo de coisa, né? Que é sujar a água que a gente tem que beber, poluir tudo, e tudo para gerar mais dinheiro, porque a gente acha que com dinheiro a gente vai viver melhor, com saúde e tudo mais. Então, tem relação com isso que estava trazendo antes, né? De duvidar do progresso, né? Será que tudo que a gente fez nesse sistema capitalista pode ser chamado de progresso, né? Então, a gente saiu a gente está produzindo, vem a industrialização e tudo mais, mas, por outro lado, a gente está prejudicando muita coisa com isso. Então, vamos de quiz. Qual das seguintes afirmativas corresponde à relação entre o ser humano e a natureza no sistema capitalista? Letra A. As transformações da natureza causadas pelo ser humano fizeram com que a dicotomia entre ambos se estreitasse, ocasionando uma relação mais positiva. Ou letra B. Houve um distanciamento entre as partes e o ser humano se tornou estranho a si mesmo, recusando ser parte da natureza. Então, pensem aí. E aí,
Qual que é a resposta? Letra B. Houve um distanciamento entre as partes e o ser humano se tornou estranho a si mesmo, recusando ser parte da natureza, né? Então, que estamos trazendo a relação entre o ser humano e a natureza nesse sistema capitalista. Porque a primeira está errada, as transformações causadas pelo ser humano fizeram com que a dicotomia entre ambos se estreitasse, ocasionando uma relação positiva. Então, não tem nada de positivo nisso tudo, né? Os dois lados da inovação, então. A lógica da inovação e do consumo faz com que os produtos tenham obsolescência programada. Logo, se tornam descartável, visto que o prazo de validade é definido antes de o objeto ser produzido. Então, guardem esse terminho, obsolescência programada. Difícil. A gente já mencionou numa outra aula também sobre consumo e capitalismo, que é essa coisa de que quando produzem um produto, tipo o celular, ele já é programado para não funcionar daqui a um tempo, para a gente precisar comprar outro, né? Então, daqui a um ano, esse celular não vai mais ter a mesma funcionalidade que ele tinha agora, porque aí quem comprou vai precisar comprar outro, e aí fortalecendo a nossa indústria, né? Mas também tem a obsolescência psíquica, em que a demanda é causada pela insatisfação do consumidor com o produto que possui diante da possibilidade de trocá-lo por outro mais recente. Então são dois tipos. Um, que o objeto é programado para deixar de funcionar conforme era, e o outro que vão lançando muitos produtos. Então, voltando ao exemplo do celular, né, que é muito próximo da gente, sai um celular cada mês com funções novas, com coisas melhores, e a gente tem essa obsolescência psíquica, porque a gente não quer mais esse que a gente tem, tendo a possibilidade de ter um melhor. E aí a gente vai descartar o antigo para ter um novo e gerando lixo e etc. Isso faz com que os consumidores e as indústrias, principalmente, sejam grandes produtores de lixo, desde embalagens e material publicitário até dejetos resultantes do uso de produtos que geram problemas ambientais de difícil solução, né? E daí aqui uma charge de um artista britânico, trazendo cada pessoinha ali em cima do seu lixo, né? E o primeiro com um pouquinho ali, não sou eu quem consome demais. E a outra, não sou eu quem consome demais. E assim vai, aumentando a pilha e todo mundo deixando a sua responsabilidade de lado, né? Não sou eu quem consumo demais, então eu posso continuar nesse ritmo. Tem gente que consome mais do que eu e é isso. Assim como o crescimento da indústria de embalagens revela o desenvolvimento das atividades econômicas, também a geração de lixo e seu acúmulo é um indicador do avanço capitalista de alguns países. Daí sua exportação poluidora para países menos desenvolvidos. Então tem isso, né? A produção de lixo é um indicador das indústrias, se elas estão produzindo bastante. E é muito fácil quando se exporta esse lixo para outros países. Então isso realmente acontece. Para os países subdesenvolvidos, vai a exportação de lixo para não prejudicar os desenvolvidos. Vamos de questão então. A degradação ambiental é um reflexo da crise da sociedade do trabalho e do aumento das desigualdades sociais. As origens sobre as crises socioambiental do mundo do trabalho estão associadas, entre outros fatores, a... Então, leiam aí as alternativas e tentem identificar as origens das crises socioambientais e do mundo do trabalho.
E aí, resposta certa, letra C. A chegada dos conglomerados industriais em países buscando melhores ofertas e condições operacionais favoráveis que possibilitem a exploração dos recursos naturais e descarga poluidora. Tá, essa estava um pouquinho difícil, né? Sobre essa relação da questão socioambiental com o mundo do trabalho, né? Mas essa está trazendo um pouquinho do que a gente disse antes. Que as questões industriais vão buscando melhores ofertas de poder produzir mais em outros países e condições favoráveis, né, para poder explorar os recursos naturais. Então não é em vão que as indústrias vão para outros países, porque vão lá buscar mais produtos naturais para explorar e também para descarga poluidora, né, lugares que eu possa poluir mais. Bom, vamos ver porque as outras estavam erradas. A primeira vai trazer ali que o modelo fordista tem a valorização dos recursos naturais, e é muito pelo contrário, né? E a B vai falar sobre a soberania do Estado aposta à mercê dos interesses coletivos. Também não tem a ver, não tem nada a ver com o que a gente estava falando, né? E a última vai trazer sobre... essa é muito interessante, né? Ela vai falar coisas muito parecidas com a certa, né? Que um deslocamento das indústrias em busca de países com condições operacionais favoráveis, baixando o custo dos investimentos e aumentando o lucro, resultando num investimento, daí que pega, né? Resultando num investimento maior da educação ambiental, com foco na preservação ambiental e em programas de reciclagem. Então a gente não vê isso acontecendo, né? Então vocês acham que a indústria iria para um outro país em que ela pudesse explorar e jogar lixo, mas com um propósito de aumentar o seu lucro para poder conscientizar sobre questões ambientais? Não, né? Então já vamos de mais uma questão sobre isso. Esse tema também está muito próximo da nossa realidade, né? Vamos lá. Se considerarmos que existe uma relação direta entre a crise ambiental que o planeta enfrenta atualmente e a lógica da acumulação capitalista, qual das afirmativas abaixo não justifica essa afirmação? Então, não justifica, prestem atenção aí.
E aí, qual das alternativas não justifica aquela lógica da relação entre a crise ambiental e a lógica da acumulação? É a letra D. A crise ambiental decorrente da forma como se dá a exploração econômica não deve ser seriamente considerada, pois há uma infinidade de outras causas não econômicas para a crise ambiental. Então, essa está errada, né? Não deve ser seriamente considerada a crise ambiental, né? Então, está errado. Bom, as outras vão trazer coisas importantes sobre a questão ambiental, né? O agravamento é causado devido à concentração crescente do controle sobre os recursos naturais e a privatização do uso do meio comum. Depois, o que mais? Que as estruturas de poder não consideram as condições globais do meio ambiente, apenas os elementos mercantis, e vivemos um risco de ruptura do equilíbrio ecológico do planeta pela incapacidade de os agentes econômicos se ajustarem às capacidades limitadas de suporte do meio ambiente, né? Então, seria tudo mais simples se as estruturas do poder, os governantes, as grandes empresas levassem em consideração que o planeta já não está mais suportando essa lógica do consumo, né? Vamos lá, voltando então. Em busca de uma sociedade sustentável, a forma capitalista de produzir consome fartamente matérias-primas e recursos não renováveis e gera enorme quantidade de risco para aterros sanitários que mais e mais se mostram insuficientes. Quando o solo, a água e o ar sofrem devastações, há incertezas do futuro. Tornam-se necessárias mudanças de comportamento e empenho na busca de soluções. Então, como ter uma vida sustentável, né? Já que tudo isso está acontecendo, de muita produção de recursos de exploração de recursos não renováveis. Então, a gente joga para aterros sanitários e tudo mais. E o solo, a água estão sofrendo várias devastações. Uma sociedade sustentável tem se tornado uma necessidade e pede uma nova ética para a produção e para o consumo, que priorize o ambiente. Então, a gente necessita muito agora que a gente tenha uma nova ética para essas formas de produção que prejudiquem menos o meio ambiente. Atitudes individuais e coletivas visando ao consumo sustentável, ao incentivo aos produtos orgânicos, a redução do desperdício e o reaproveitamento de materiais são importantes. Então, aqui umas questões de sustentabilidade que a gente conhece, né? Super atrelado a gente, que são práticas, né? De reduzir o desperdício, reaproveitar materiais e tudo mais. Mas elas, de forma isolada, não darão conta de reverter os processos de devastação dos ecossistemas ou garantir a preservação deles. Os interesses econômicos e políticos, ao se sobreporem às questões sociais e ambientais, dificultam a implementação de soluções eficientes em âmbito global. Então, aqui está trazendo uma questão que mesmo a gente vendo a dificuldade ambiental que a gente está sofrendo já no momento, as questões de falta de água e tudo mais, e mesmo assim nós não temos interesses econômicos e políticos nessas questões. Os interesses econômicos, na verdade, os interesses econômicos se sobressaem às questões ambientais que são tão importantes para a nossa sobrevivência, né? E é isso. Talvez os nossos hábitos individuais sejam eficientes, mas sozinhos eles têm muito menos eficiência do que se tivesse nesse âmbito maior, né? Das corporações, do global em torno disso, né? Pesquisas sobre o ambiente apontam ser necessário investir na conscientização e consequente desenvolvimento do ser humano, mas mais no que no desenvolvimento de sua riqueza. Então, o que está trazendo aqui? A gente devia levar em consideração mais o desenvolvimento humano do que o desenvolvimento da riqueza humana. Porque por que está acontecendo tudo isso? É porque é igual a charge do passarinho, né? A gente pensa mais no dinheiro do que na questão humana em si, na natureza. E você?
como imagina uma possível solução para amenizar esses danos ambientais causados por essa lógica de consumo? Então esse tema ele é gigantesco, né? A gente perpassa ele por diversas outras disciplinas, né, da sustentabilidade. Então, o que vocês imaginam como possíveis soluções para amenizar esses danos à natureza, né? A gente não vai ter muitas aulas sobre esse tema, mas a sociologia voltada para essa questão ecológica é gigante também, tem muita coisa para a gente debater. Mas, por enquanto, pensem com vocês aí, né? O que a gente pode fazer para melhorar toda essa questão, né? Que pode ser muito prejudicial. Um exemplo de tragédia ambiental provocada pela ação humana foi o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, no ano passado. A lama, que continha ferro e sílica, atingiu rios, apresentando riscos à saúde humana e animal, sem falar nas inúmeras mortes causadas pelo rompimento. Então, a gente tem muitos exemplos de danos que o ambiente tem causados pelo ser humano. E muitos que a gente conhece, né? Então, esse foi um acontecimento do ano passado, vocês devem ter super visto na mídia. Antes disso, em 2015, teve um rompimento na barragem de Mariana, né? E volta e meia, isso acontece por erros humanos, né? Então, ali eles não souberam administrar e aconteceu tudo isso, muitas mortes e a poluição nos rios. Não vai dar tempo da gente falar muito, né? Mas vocês sabem do que eu tô falando. E é muito importante a gente pensar nessas questões no nosso dia a dia. Vamos de quiz, então. A respeito da busca por uma sociedade sustentável, é incorreto afirmar. Letra A. O descarte de resíduos por parte das grandes indústrias é necessário, então é preciso apoiar as decisões das corporações que sempre trabalham pelo consumo consciente. Ou letra B, é preciso uma ética oposta à que está estabelecida com relação à produção e consumo que valorize o meio ambiente. Pensem aí.
E aí, gente, é incorreto afirmar que o descarte de resíduos por parte das indústrias é necessário, então é preciso apoiar as decisões das corporações que trabalham sempre pelo consumo consciente. Então isso é irreal, a gente sabe, né? E a outra vai trazer uma questão certa, que a gente precisa de uma nova ética de produção e consumo que valorize mais o nosso ambiente. Vamos de uma última questão sobre esse tema. O crescimento precipitado das cidades em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da segunda metade do século XX produziu um espaço urbano fragmentado, caracterizado pelas desigualdades, subemprego, violência urbana e graves problemas ambientais. Sobre os problemas socioambientais nos espaços urbano-industriais, é correto afirmar que... Tempinho para vocês.
E aí, resposta letra A. Os resíduos domésticos industriais, aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de transportes, poluição da água e do solo, bem como os conflitos sociais, são grandes desafios nas cidades na atualidade. É isso, né, gente? As outras questões não estão corretas. E esse é um tema gigantesco que infelizmente não vai dar tempo da gente se aprofundar, né? Mas tem muita coisa da mídia que trazem questões legais para pensar nisso, né? Eu trouxe alguns filminhos aqui que nem são diretamente documentários, assim, né? O Lixo Extraordinário é documentário, mais ou menos. O Veneno Está na Mesa é sobre uma questão que a gente não mencionou, que é sobre os agrotóxicos e tudo mais, essa questão da comida, né? E aí, o Ali e Avatar, né, são os filmes da mídia aí, que trazem essa questão ambiental de forma bem legal. O Ali é um desenho, né, maravilhoso. E tem uma série também chamada Aruanas, que é bem legal. Enfim, me deem também dicas dessas questões, eu sei que vocês conhecem, né? E é isto. Esse tema ainda é bem amplo, continuem pesquisando e até a próxima aula, que vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre preconceito, discriminação e intolerância. Espero vocês. Abraço!